Barão da América, direto de Nova York. Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Cara, você pisca e vem um outro discurso do Estado da União. Parece que faz tão pouco tempo que rolou o último, mas é sempre um momento marcante, né, Barão, em que o presidente faz ali um balanço dos últimos meses, e os últimos meses foram tão intensos quanto o discurso de ontem. Bom dia para você. Fala, Megali, bom dia para você, para Carla, para Sheila. Foi o mais longo da história, né, dos discursos nesse tradicional momento da política americana, quando o presidente dos Estados Unidos vai até o Congresso, fala sobre as realizações feitas no ano anterior do mandato dele, né, no caso do Trump, o primeiro ano desse segundo mandato, e fala também sobre quais são as perspectivas que vão daqui para frente, né, o que vai acontecer, dá ali um balanço do que vai acontecer em diante, né? Só que era um discurso cercado de expectativa, principalmente porque Donald Trump tem enfrentado popularidades baixas nas pesquisas que mostram justamente a opinião do público americano, principalmente na questão da economia. O discurso já começou com polêmica. Logo na entrada, um deputado do Texas apareceu ali com um cartaz escrito "Negros não são macacos", né? Uma comparação, evidentemente, aqueles vídeos que foram publicados por Donald Trump, onde a Michelle Obama, o Barack Obama, aparecem ali com fantasia, como se fossem animação de macaco. Esse congressista foi retirado do Congresso, ele não viu o discurso de Trump, que durou 1 hora e 48 minutos, foi o mais longo da história, e falou sobre diversos assuntos, falou bastante sobre a economia americana, alguns números que foram divulgados e são discutíveis, alguns são falsos mesmo, mas a gente já viu isso em outros discursos, não foi só o Trump que exagerou, o que mentiu, como você preferir chamar. Ele falou sobre a política internacional, citando a situação da Venezuela, dizendo que depois da retirada de Nicolás Maduro, os Estados Unidos receberam 80 milhões de barris de petróleo, e falou que o Irã está desenvolvendo um míssil com capacidade de chegar do Irã aqui nos Estados Unidos, ou seja, reforçando a possibilidade de um ataque contra o Irã. E bateu muito forte nos democratas, dizendo que eles são responsáveis pela situação difícil da economia americana e também que são responsáveis pela situação dos imigrantes por aqui. Por isso, o governo está realizando essa política de deportação em massa. Não dá para saber, Megali, se esse discurso vai melhorar a opinião da opinião pública com relação ao Donald Trump. No dia a dia, a vida aqui do americano está muito mais cara, seja fazendo compras no mercado, seja alugando um apartamento, uma casa, enfim, é uma situação que pega e puxa muito para baixo a popularidade de Donald Trump. De qualquer forma, foi uma tentativa de defender o seu mandato até agora, que está debaixo dos holofotes e da opinião pública, por enquanto, com popularidade em baixa. E houve um momento muito forte ali, né, Barão, daqueles que de alguma maneira ficam marcados para a história, que foi o de políticos de oposição recusando-se a levantar para aplaudir uma ou outra fala do presidente, enquanto Trump, aos berros, dizia: vocês deviam ter vergonha, shame on you, que é uma expressão forte, né? É difícil. Que vergonha, talvez seja a tradução mais próxima, mas é uma expressão forte, né? Que vergonha. Enfim, talvez tenha sido o momento mais plasticamente marcante desse discurso, não? Teve esse momento, ele falava sobre os imigrantes, né, dizendo que vocês defenderiam os americanos sobre os imigrantes. Ele botou ali exemplos, Megali, de imigrantes que cometeram crimes aqui nos Estados Unidos, né? E aí, toda hora que o Trump falava, os republicanos levantavam e aplaudiam, e os democratas ficavam parados. E foi essa provocação que ele fez. Vocês fiquem de pé para defender os americanos diante desses ataques dos imigrantes. E os democratas ficaram sentados, eles não levantaram em nenhum momento do discurso, né? E aí o Trump atacou, dizendo isso aí, shame on you, ou seja, vocês são uma vergonha. E diante dessa história que eles não levantaram, ou seja, foi uma armadilha de Trump, né? Ele normal nesses discursos, quem está lá, seja um democrata, um republicano, o pessoal dele sempre levantar e aplaudir. Isso é uma coisa normal.
enquanto o outro lado fica parado. E nesse momento ele jogou essa armadilha, dando a entender que eles não estão defendendo o povo americano, porque não levantaram. Mas, enfim, é uma imagem, assim como outra também, da equipe de hóquei dos Estados Unidos, que acabou de vencer o campeonato das Olimpíadas, né, de inverno na Itália, e ali o capitão do time recebeu uma medalha da liberdade, né, foram muito aplaudidos e tudo mais. Também é outra imagem que acaba pegando muito aqui nos Estados Unidos.